Essa é Maria, uma linda jovem sonhadora, moradora de Fortaleza, que queria se tornar farmacêutica. E sim, ela conseguiu. Ela estudou na faculdade em Fortaleza e precisava fazer pós e veio para São Paulo. E quando ela chegou aqui em São Paulo, ela conheceu Marco Antônio. Marco Antônio era um colombiano que estudava economia. Começaram a namorar. Logo depois, Maria já engravidou da sua primeira filha. Assim que ela concluiu a faculdade, eles retornaram para Fortaleza. Sua família gostou muito de Marco Antônio, pois era um homem muito gentil. Anos foram se passando e Maria teve mais 2 filhas. Depois que eles tiveram esses 2 filhos, Marco Antônio recebeu o direito de cidadania brasileira e ele se estabeleceu profissionalmente e economicamente aqui no nosso país. Mas Maria não imaginava que depois disso Marco Antônio iria se tornar um outro homem. Um homem muito ignorante, um homem agressor, violento, não só com ela, mas também com as suas filhas. Maria não imaginava que em 1983 a sua história mudaria completamente. Foi nesse ano que o economista Marco Antônio, o seu então marido, na tentativa de forjar um assalto, tentou matá-la pela primeira vez com o uso de uma espingarda. O tiro nas costas deixou paraplégica. Após meses de tratamento e diversas cirurgias, Maria voltou para casa e foi recuada e trancada no seu lar em cárcere privado durante 15 dias. E fez uma nova tentativa de assassinato, ao tentar eletrocutá-la durante o banho. Receosa, saiu de casa e perdeu a guarda das suas filhas, por ter abandonado seu lar. Maria ingressou na justiça para se afastar legalmente de casa e garantir o direito de ter as suas filhas de volta. Concluídas as investigações, não restava dúvida de que o atentado da vida de Maria havia sido planejado pelo seu marido Marco Antônio. O processo demorou 8 anos para receber a sua sentença. Marco Antônio foi condenado em primeira instância, mas saiu livre do fórum devido a alguns pedidos. Ele foi condenado novamente pela segunda vez em primeira instância, mas não teve que cumprir pena. Erros processuais foram identificados no processo e liberou Marco Antônio, e assim ele teve a sua vida livre. Maria ficou muito frustrada com tudo aquilo que estava acontecendo. Ela teve 2 tentativas de homicídio e a pessoa que fez isso estava livre, vivendo sua vida livre, como se nada tivesse acontecido. E foi assim que ela teve a ideia de escrever um livro. Sobrevivi e posso contar. Sim, essa história de hoje é sobre Maria da Penha, a mulher que revolucionou e trouxe um novo respirar para as mulheres, trouxe lei, trouxe voz para nós. Mas vocês pensam que foi fácil? Não foi fácil. Mas ela não desistiu de lutar pelo seu direito. Ela foi auxiliada aí no órgão ONG. Maria da Penha entrou num processo com a Organização dos Estados Americanos, o OEA, que repreendeu o governo brasileiro por não ter encarcerado Marco Antônio
o seu ex-marido. Em 2002, Marco Antônio foi preso. Foi sancionada em dia 7 de agosto de 2006 a Lei 11.340, conhecida como a Lei Maria da Penha, que protege as mulheres da violência doméstica e familiar. A lei recebeu esse nome devido à luta incessante de Maria da Penha por justiça. E sim, assim foi feita, pela luta de colocar o seu agressor na cadeia. Atualmente, Maria da Penha está com 79 anos e é coordenadora da Associação de Parentes e Amigos de Vítima de Violência, APAVV, no Ceará. No Brasil, o índice de violência contra as mulheres continua alarmante. Em 2023, foram registradas 1.400 feminicídios, um aumento de 1,6% em relação ao ano anterior. Isso significa que, em média, 4 mulheres foram mortas por dia aqui no nosso país. Houve um aumento de 33% nos casos de violência psicológica entre as mulheres. O feminicídio no Brasil permanece acima da média internacional, sendo uma questão de urgência de estruturação que afeta muitas mulheres em todas as regiões e classes sociais. A Lei Maria da Penha também defende 5 tipos de violências: física, psicológica, sexual, patrimonial e moral, e é considerado um do marco de combate à violência de gêneros também aqui no Brasil, e foi reconhecida pela UNU como uma das 3 melhores legislações do mundo nesse tema. As mulheres muitas das vezes não denunciam os seus agressores por séries de razões. Vou citar 7 delas: medo de represárias, dependência financeira, falta de apoio, vergonha ou culpa, amor ou esperança que o seu agressor mude, falta de confiança no sistema e medo de perder a guarda dos seus filhos. Esses fatores, combinado ou meio isolado, muitas vezes impede que as vítimas busquem ajuda, mesmo sabendo a gravidade da sua situação. Para muitas mulheres que sofrem, vou deixar uma mensagem. Vocês não estão sozinhas. A violência não é culpa sua. É importante buscar apoio. Existem redes de apoio e proteção para nós. Eu sei que nós, muitas vezes, temos medo, mas peça ajuda para algum amigo, para algum parente, para algum familiar, ou algum serviço especial. Mas não se cale, não permita se calar, não permita que isso continue acontecendo no nosso país, porque a sua vida tem valor, a sua vida importa. Então, diga não à violência, não permita ser calada, não permita que a sua vida seja tirada de você, porque muitas das vezes, quase 95% dos casos
nunca acontece com uma violência grave, e sim com uma agressão verbal, um empurrão, um beliscão. Sempre veio por pequenos detalhes, pequenas coisas que vai se tornando grande. Então, não permita que isso se torne grande, que isso venha tirar a sua vida. Se começar uma relação que não tá legal, termine. Termine antes que você perca a sua vida. Então é assim que terminamos hoje o nosso Histórias Reais de Mulheres Reais, com esse tema um pouco conhecido, mas com muita aceitação por muitas pessoas. Essa é a história da Maria da Penha, e eu espero que tenha ajudado e abrido um pouco a mente de todos vocês. E um grande beijo no coração.